Olá, pessoal! Hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Camila. Camila, seja bem-vinda. Obrigada. A Camila, gente, ela é especialista em marketing, ela tem mais de 11 anos de carreira e ela já trabalhou em diversos projetos, tanto no Brasil como no exterior. E hoje a gente tem a honra de estar aqui com ela. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Roseli. E aí eu gostaria que você me contasse um pouquinho o que fez você ir para a área de marketing. Como começou a sua trajetória? Na verdade, assim, eu meio que caí de paraquedas no marketing, né? Sério? Eu trabalhava com financeiro, eu era assistente financeira, e aí eu recebi uma proposta de um antigo diretor meu, passei para ser Customer Service. 6 meses depois, no Customer Service, eu assumi o marketing de uma multinacional. Uhum. Então, e aí eu comecei a me especializar, eu adorei a área, eu realmente me descobri dentro da área de marketing. E eu comecei a estudar, comecei a entender melhor, comecei a fazer vários projetos e tô aí até agora. Que legal. E aí eu gostaria que você me falasse um pouquinho qual que foi a dificuldade de imediato quando você assumiu uma área, de certa forma, da qual você não tinha conhecimento. Eu acho que a maior dificuldade foi mudar a minha mente, né? Porque Uhum. eu tinha uma mente financeira, total financeiro. Então, a fazer essa transição primeiro na minha mente, dentro da minha cabeça, que foi assim, foi comigo mesma. O desafio fui eu comigo mesma, né? Então, e aí após um tempo já na área, me especializando, eu consegui entender a diferença entre o marketing e o financeiro. Perfeito. E aí provavelmente você teve mentores que te apoiaram nisso. Sim, com certeza, com certeza. Eu tive bastante gente dentro da própria empresa mesmo onde eu trabalhava que me ajudaram demais a entender como que eu tinha que pensar, né? Perfeito. Sabe por quê, gente? A gente está aqui na academia do posto. E aí o pessoal vai falar assim, mas por que que eles estão falando de marketing? O que eu quero mostrar aqui, pessoal, é que é possível sim você fazer essa mudança diária. E às vezes ir para uma área nova e se desafiar. Só que para isso você precisa fazer o quê? Treinamento. Exatamente. E que tipo de treinamento que você fez na área de marketing? Ah, eu fiz muitos treinamentos. Primeiro eu fiz bastante curso, eu estudei muito mesmo. E o que eu mais fiz foi treinamento às pessoas que já estavam onde eu queria estar, o que eu desejava ter. Então, essas pessoas começaram a me treinar. Eu comecei a entender o que eles estavam fazendo, o que eles tinham feito para chegar aonde eu queria chegar. Então, eu procurei muito pessoas que eram especialistas na área, que Legal. sabiam o que eu ainda não entendia. Então, foi esse tipo de treinamento que eu comecei a fazer. Que legal. Então, na verdade, você modelou com aquelas pessoas que já eram Sim, expert na área. sim, E é isso, gente, que a gente precisa entender. Quando a gente modela as outras pessoas, a gente chega muito mais longe e muito mais rápido. Não é com verdade? certeza, com certeza. E acaba sendo mais fácil o caminho também, né? Sim. Nesses desafios que você passou, você tem alguma coisa que você possa compartilhar? Que você fala assim, nossa, se eu tivesse alguém para me orientar, talvez eu não passasse por isso. Ah, tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muitos desafios que a gente passa, né, no nosso dia a dia. E se eu tivesse uma pessoa que eu pudesse sentar, conversar, explicar o que eu estava passando, explicar os meus medos, as minhas dificuldades, talvez tivesse sido um pouquinho mais leve. Porque, na verdade, o que que eu fiz? Eu busquei especialistas dentro da própria empresa, Uhum. mas que não tinham, talvez, as mesmas dificuldades que eu estava tendo, porque a maioria eram pessoas de fora do país. Hum, Então, talvez os problemas que eu tinha aqui não eram os mesmos que elas tinham tido fora. uhum. Então, se eu tivesse conseguido ter essa visão de uma pessoa que estava com o mesmo problema que eu, que já tinha passado pelo mesmo problema que eu, talvez tivesse sido um pouquinho mais fácil para mim. Nossa, você sabe de uma ideia que, assim, é uma visão que eu tenho, tá? Que às vezes a gente precisa sair um pouquinho do lugar onde a gente está, tá? Então, para ficar mais específico para o pessoal que trabalha em posto de gasolina, às vezes, quando você vê o trabalho de uma outra rede de postos, às vezes você tem ideias muito melhores Sim, e você consegue fazer um casamento. Então, você acha que se você tivesse, talvez,
ido para um outro concorrente e visto como que eles estão trabalhando, será que te ajudaria a resolver melhor os problemas? Porque aí Sim, você sairia um pouquinho da sua bolha, digamos assim? sim. Sim, com certeza, porque nem que você não vá fazer 100% o que eles estão fazendo, mas você consegue trazer sempre alguma ideia para você adaptar no seu dia a dia. Então, você não precisa sempre buscar uma pessoa que vai te falar 100% do seu dia a dia. Uhum. Você tem que sempre ouvir as pessoas, entender o que elas estão falando e ver como você pode usar isso no seu dia a dia, como você pode adaptar para a sua realidade. Sim. E aí, eu queria que você trouxesse esse conceito do marketing. O que que seria o marketing na raiz? O que que você explicaria para uma criança? O que que é o marketing? Marketing é como você deseja ser visto. A imagem, a mensagem que você está passando. E isso é em tudo, é na tua empresa, é pessoalmente, é da tua vida pessoal, da tua vida familiar. É a mensagem que você está passando para os outros. É como você acha que as pessoas estão te vendo, como você acha que o mercado está te vendo. Então, e você trabalha nisso, você trabalha na sua imagem, porque, querendo ou não, a gente vende a nossa imagem 24 horas por dia, né? Então, a gente tem que entender como a gente está sendo vista e como a gente gostaria de estar sendo vista, porque tem uma diferença bem grande aí, né? Sim. E aí, assim, todo mundo tem uma marca registrada, tipo no trabalho, em casa. E eu acho que isso é super importante. Como que as pessoas te enxergam hoje? Qual que é a sua marca? Ah, eu acho que hoje, na fase que eu estou vivendo, o que muita gente me fala é da minha coragem, né? A Olha, coragem que eu tive de começar realmente do zero, porque eu larguei não larguei, né? Mas eu mudei, eu fiz a minha transição de carreira, de uma carreira que eu tinha uma carreira sólida, numa empresa boa, e eu para começar tudo do zero, né? Então, eu acho que o que as pessoas mais me falam hoje em dia, que admiram em mim, é a coragem que eu tive. que legal. E cada vez mais a gente vai mudando, né? Sim. Então, quando a gente fala de marketing ou de marca pessoal, essa marca pessoal ela vai evoluindo. É isso Sim. mesmo? Sim, e o que me fez ter a coragem para mudar tudo na minha vida nessa fase que eu tô, foi a imagem que eu construí, foi a minha carreira que eu construí, então foi o que eu consegui passar e realmente o que eu queria passar era o que as pessoas estavam vendo. Porque se eu não tivesse construído uma imagem forte, uma marca forte minha, eu não tinha conseguido fazer essa transição de carreira. E aí eu queria que você me ajudasse para colocar para as pessoas que estão assistindo aqui com relação à parte da academia do Busto. Por quê? Porque provavelmente todos os frentistas, quando os clientes chegam, eles já têm uma imagem, correto? Sim. E aí, o que que é importante eles transmitirem para os clientes? Confiança, alegria, né? O prazer que eles estão tendo lá de atender, de trazer mais um cliente para o posto, de fazer mais uma venda, porque eles estão vendendo, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eles têm que mesmo transmitir é a alegria de estar lá, é a felicidade de estar naquele trabalho. Exatamente. E a segurança a gente adquire como? Treinamentos, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, tá atrás do que está acontecendo no mercado, no mundo, porque todo mundo vai seguindo. Se a gente não seguir o fluxo, a gente fica parado no mesmo lugar e aí a gente não consegue nada, né? E uma coisa que eu acho muito importante, que às vezes a gente fala assim, nossa, o cara tá vendendo alguma coisa dentro do posto só. Mas na verdade, às vezes ele está vendendo segurança. O que você Sim, acha dessa frase? Porque eu já comentei com você que eu acredito que muitas das coisas que o frentista vende, a maior parte é segurança. Seja na troca de óleo, para você vender um shampoozinho que vai te dar mais visibilidade e tudo mais, seja para você colocar o ar no pneu. Então, assim, eu falo que ele vende muita segurança e as pessoas não estão percebendo. O que que você acha disso em termos de marketing? Essa marca, eu acho que você acha que eles podem registrar essa marca internamente para que eles sim. possam expor isso aí? Sim, com certeza. Porque quando você está lá, você está indo buscar um serviço, né? Então, se você não tem a confiança que a pessoa que está te vendendo é segura do que está fazendo, ou você não volta mais no posto, ou você desiste lá na hora mesmo e vai embora.
Então eu acho que não é isso, né, a intenção de ninguém, a intenção é que a pessoa abasteça uma vez e volte. Então, mostrar que você tem segurança, que você tem conhecimento naquilo que você está vendendo é super importante. Certo. E aí, existe algum passo a passo para a pessoa começar a treinar a parte do marketing pessoal, de como fazer? Eu não diria que tem um passo a passo assim que todo mundo deveria seguir. Mas eu acho que para você tem que primeiro entender como você quer ser visto, como Perfeito. você quer ser lembrado. Porque não adianta você falar, "Ai, eles estão me vendo desse jeito, é assim que eu sou." Não existe isso, Uhum. né? Eu sou assim. Eu acho que todo mundo pode melhorar, todo mundo pode evoluir. Então você tem que primeiro entender que mensagem você quer passar, Uhum. como você quer que as pessoas te vejam. A partir do momento que você entende qual é a mensagem que você quer passar, aí você vai moldando o resto. Legal. E aí, com relação, será que não é muito importante também a gente saber qual que é a cultura da empresa, como que o posto de gasolina ele quer se posicionar no mercado, entender isso e também passar isso para os funcionários? Sim, com certeza. Eu acho que e tudo isso começa na empresa, a empresa querendo mostrar para os funcionários como eles querem serem vistos, né? Então, é muito importante a gente seguir a cultura, a gente ter uma cultura sólida dentro da nossa empresa, dentro do posto de gasolina, para os funcionários poderem seguir também. E aí, porque assim, muitas pessoas falam isso para mim, falam assim, ah, mas o meu patrão não dá muita importância para isso. O que que você acha que então essa pessoa deveria fazer? Eu acho que primeiro ela deveria, se o funcionário está dizendo que o patrão não dá muita atenção e ele enxerga que isso é importante, eu acho que, se, obviamente, né, se ele tem essa abertura com o patrão, eu acho que tudo deveria ser conversado, né, e passado para ele, porque para o patrão é muito importante ele ver que o funcionário, ele quer crescer, ele quer evoluir, ele quer que o espaço onde ele trabalha cresça. Uhum. Então, eu acho importante a gente conversar para implantar mesmo a cultura dentro das empresas. Ou seja, se cada um fizer um pouquinho a mais, Todo mundo cresce, né? Todo mundo evolui. exatamente. E aí, para a gente finalizar esse papo que está muito gostoso, mas a gente ia ficar horas aqui conversando, qual o recado que você poderia dar para eles, para esse pessoal? Porque eu falo que os frentistas, gente, é o pessoal que move o Brasil. Então, qual o recado que você daria para eles hoje? Eu acho que um recado muito importante, né, para os frentistas, primeiro é eles acreditarem que a profissão deles é super importante, que é tão importante quanto o dono, quanto o gerente, quanto todo mundo que está lá no posto, porque a gente precisa deles, eles precisam entender isso, né, que se valorizar. Eu acho que e não parar, não parar, não desistir, tá sempre buscando evolução, buscando ser melhor, entender melhor o que está fazendo Que e legal. acreditar neles, né? Acreditar no potencial de cada um. Sim. E, gente, ó, Camila, muito obrigada pela sua Imagina, presença. Adorei falar com eu você. adorei também. E, pessoal, comenta aí e segue a gente para mais dicas que a gente vai dar, mais entrevistas maravilhosas, tá bom? Então, curta o canal, segue, compartilha. Um beijo grande e até a próxima. Até mais.